tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, é pela graça dele que aprove o Senhor dar essa oportunidade para que eu pudesse estar aqui e dar prosseguimento com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu Lucas. E hoje estarei aí entrando no capítulo 17 deste Evangelho. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos deste Evangelho. Eu tenho mais de 60 vídeos somente falando a respeito do Evangelho de Lucas, versículo por versículo, desde o primeiro capítulo. Então vamos lá, aí para o capítulo 17. Está aí na tela. Jesus adverte sobre os escândalos. Então, Jesus faz uma advertência a respeito dos escândalos. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pela qual eles vêm. Então, veja que Jesus ele está falando para os discípulos. Discípulos aqui é matetes. Matetes é aluno, aprendiz, pupilo. Então, Jesus está falando para aqueles que estavam aprendendo com ele, seus discípulos, seus seguidores. Ele diz que é inevitável. É inevitável, que não tem como evitar. Vamos dizer assim, que pode acontecer, que venham escândalos. O que é escândalo? Está aí do lado direito da tela a palavra. Ela praticamente foi quase que aportuguesada, somente fizeram aí uma transliteração aí desse substantivo masculino. Escândalo é uma armadilha, uma pedra de tropeço. Qualquer impedimento, está aí, qualquer impedimento colocado no caminho e que faz alguém tropeçar e cair. Pedra de tropeço. Qualquer pessoa ou coisa pela qual alguém torna-se presa, afoga-se no erro ou no pecado. Então, o escândalo é alguém que faz com que outra pessoa caia em pecado. Ele comete alguma coisa e isso que ele faz, esse ato cometido, conduz alguém a cair. Por isso que eu falei, é inevitável que alguém seja pedra de tropeço. Mas ai, olha, ai aí, é uma exclamação de pesar, tristeza, preocupação do homem pelo qual eles vêm. Eles e quem? Os escândalos. Essa interjeição aí é preocupação. Por que Jesus ele fala mas ai, dizendo estar preocupado? Por causa desta fala aqui de Jesus aí no versículo 2. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Então veja que o detalhe aqui é o seguinte: a pessoa ela torna uma pedra de tropeço, e sendo pedra de tropeço, ela faz com que outro discípulo de Jesus
caia também. Ou seja, um efeito dominó. Ele cai e automaticamente, ao cair, cometer um delito, ele se torna um escândalo. Ele se torna uma pedra de tropeço. Então, esse ato cometido por ele faz com que outras pessoas também caiam juntamente com ele. E Jesus, olha, melhor fora que se pendurasse aí é perikeimai, a palavra grega aí, tá, perikeimai. E perikeimai é um verbo, na verdade, o verbo, esta palavra aí que é perikeitai, tá aí, tá no presente, na voz depoente média passiva, no indicativo em terceira pessoa, ou seja, colocar ao redor do pescoço. Pescoço aí é trachelos, e há uma pedra de moinho aí, mulos, da ideia de uma grande pedra, e fosse atirado no mar, lançado ao mar, ou seja, essa pessoa morrer. Então é melhor que essa pessoa morresse, é melhor morrer, é melhor perder a vida do que ser pedra de tropeço na vida do meu irmão. Olha só como isso é sério. Então é melhor alguém perder a sua vida, porque pendurar uma pedra no pescoço e ser atirado ao mar significa morte por afogamento. É morte. Então é melhor a pessoa morrer do que fazer tropeçar. Aí agora é o verbo, lá é o substantivo masculino, é escândalo, a palavra de cima. Escândalo é um substantivo masculino. E agora tropeçar, aqui já é o verbo escandalizo. Então veja que lá a palavra somente foi aportuguesada para escândalo, que é pedra de tropeço. Aqui no tropeçar, que é escandalizo, deixa eu colocar essa palavra aí, ó, escandalizo, é um verbo. E esse verbo aí, escandalizo, ele está no tempo aoristo, na voz ativa em subjuntivo e na terceira pessoa do singular. Então, ele fala do que fazer tropeçar, ou seja, ser um obstáculo na vida do meu irmão, seduzir ao pecado, porque também escandalizar aí, escandaliza, o verbo é seduzir para o pecado, fazer uma pessoa começar a desconfiar ou abandonar alguém que deveria confiar e obedecer, provocar o abandono, ou seja, o fazer tropeçar é provocar o abandono. Se alguém fizer alguma coisa e esse algo que ele fez é motivo pelo qual alguém abandone os caminhos de Jesus, é melhor que ele morra. Sério. Por isso, talvez, é que Jesus, logo na frente, fala: acautelai-vos. E dá um ponto aí. Acautelar aí na verdade, essa palavrinha aqui é dar atenção. Procerro é um verbo. Acautelai-vos, ou seja, tenham cuidado, dê muita atenção. São dois significados: ter cuidado e dar atenção. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele arrepender, perdoa-lhe. Olha só, acautelai-vos. Se teu irmão, então aqui é uma conjunção adversativa, partícula primária, condicional, conjunção. Se teu irmão é adelphos, pecar aí é um verbo, hamartano,
o hamartano é errar o alvo, é fazer alguma coisa contra você. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Repreender aí, a ideia, a palavra grega aí, o verbo epitimao. Epitimao claro que ele significa mostrar honra, dar o devido valor, mas também epitimao é repreender, admoestar, reprovar, censurar severamente. Então, vai até ele e admoeste-o, reprove-o, censure ele, fale com ele a respeito do que ele cometeu. É isso que está pedindo o texto aí. Se teu irmão pecar contra ti, não é ficar falando mal do irmão, não. Vai até ele e fala assim: irmão, você pecou contra mim. E aí fala: se ele arrepender é metanoel. Metanoel é mudança de mente, é um verbo também. Mudança de mente e de atitude, de ações. Perdoa-lhe. Aí perdoar aí, a palavra grega é afieme, manda embora, ou seja, não guardar mais, mandar embora no sentido de não guardar mais aquilo que o seu irmão fez contra você. Então, se ele arrepender, mudar de atitude, então manda embora o quê? Esse sentimento daquilo que o irmão fez contra você. E interessante que Jesus, ele continua: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Interessante. Então, Jesus sempre ensinou o perdão. Nós devemos perdoar o nosso irmão. Se o meu irmão peca contra mim, e falou 7 vezes no dia, se o meu irmão pecar contra mim, e ele vier ter comigo, e dizendo: estou o quê? A palavra arrependido, metanoel, perdoa-lhe. E aí, parece que diante desta fala de Jesus a respeito do perdão, os discípulos ficaram meio assustados. Então, veja que não é algo depois. Tem um título aí, uma epígrafe, fé e dever, mas a fala dos apóstolos aqui está dentro do mesmo contexto. Então disseram, então aqui, mas disseram os discípulos: aumenta-nos, prostiteme. Prostiteme é adicionar, porque eles já tinham fé. Então adiciona, soma a nossa fé. Pistes é convicção, convicção é crença. Aumenta-nos esta convicção. Respondeu o Senhor. Então Jesus responde: olha, Jesus, se é assim, eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes no dia, então aumenta-nos a fé, para que a gente tenha essa convicção que se durante 7 dias meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo. Jesus respondeu o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta no mar, e ela vos obedecerá. Por que ele falou sobre o grão de mostarda? O grão aqui é uma semente, cocos, a palavra grega é cocos, é uma semente, é um grãozinho. A mostarda aqui é a sinape. A sinape é uma planta dali da região dos países orientais. Ela brota de uma minúscula semente e chega à árvore de uma altura aí de 3 metros ou mais. Então, por isso, uma pequena quantidade de algo é comparada a um grão de mostarda, bem como algo que cresce até um tamanho extraordinário. Ou seja,
Então, o que Jesus diz é o seguinte: olha, a fé pode ser pequena, mas se ela for regada, se ela for trabalhada, ela cresce. Então, olha, é como um grão. Se tiveres fé, como, não é, o pé de mostarda, como, é algo parecido. Como aí é uma comparação, na medida, é o mesmo que o grão de mostarda. Ou seja, assim como o grão de mostarda ele é pequeno, mas plantado num solo fértil e regado ele cresce, assim também é a nossa fé. E a fé, como diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Está em Romanos este texto. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, é ouvindo a palavra de Deus que a nossa fé ela é aumentada. E ele diz, olha, e direis a esta amoreira, moreira aqui é sucaminos, é uma amoreira preta, que tem uma ampla folhagem, mas o fruto assemelha-se ao figo. Arranca-te e transplanta no mar, e ela vos obedecerá. Ou seja, a fé aumentada, ela produz algo. Ele diz, qual de vós, tendo o servo ocupado na lavoura, ou aguardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa. E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Ele fala, o que é servo aqui? É um escravo. Olha, qual de vós, tendo um escravo, ou seja, esse escravo está ocupado na lavoura. Aí a palavra grega aí é arotrio. Arotrio é arar. Ele está ocupado arando a terra. Ou aguardar o gado. Poimaino aí é apacentando ovelhas. Então, qual o camarada que tem um escravo, e esse escravo está arando a terra ou está cuidando das ovelhas? Lhe dirá quando ele voltar do campo. O campo aqui é da terra, ali das fazendas. Vem já e põe-te à mesa. Ou seja, já pede logo para reclinar a mesa. Mas o que eles vão dizer? E que antes não lhe diga, prepara-me uma ceia, ou prepara-me um jantar. Depois cinge-te e serve-me. Cinge-te, ou seja, coloque o cinto e serve-me. Age como diácono, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Olha só. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Não. Por quê? Olha, porventura terá de agradecer ao servo, a pessoa que fez isso. O escravo chegou do campo, ele estava arando ou cuidando de ovelhas. Quando ele chegou, ele falou assim, olha, primeiro prepara-me um jantar, faz isso, depois você pode comer e beber. Antes me sirva. Ele, porventura, terá de agradecer ao servo que lhe fez o que havia ordenado? Não, porque ele é um escravo. Era assim a cultura da época. O camarada era um escravo. Ele foi comprado para fazer isso. Ele estava ali justamente para fazer essas atividades. Não era ali o escravo, ele não estava ali voluntariamente fazendo aquilo. Não, ele estava ali porque ele era um escravo. Olha, assim também vós, depois de haverdes feito, quando vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Parece que o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: nós que somos discípulos de Jesus, nós devemos fazer muito mais do que aquilo que o Senhor nos pediu.
Se nós fizermos somente aquilo que é ordenado, nós seremos servos inúteis. Nós devemos ir além daquilo que o Senhor Jesus nos pediu, nos ordenou. Nós devemos, na verdade, surpreender ao Senhor, para que nós alcancemos algo diante do Senhor. E você olha, somos servos inúteis. Inúteis aqui não serve para nada, porque fizemos apenas o que era o quê? O nosso dever. É assim. Então, na verdade, a nossa caminhada com Jesus, ela deve surpreender a pessoa de Cristo. Ela deve chamar a atenção de que nós somos muito mais do que alguém que está ali para cumprir um dever, um cumpridor de regras, como faziam os fariseus. Os fariseus, eles eram aqueles cumpridores de regras. Eu jejuo, dou o dízimo, oro tantas vezes por dia, eu cumpri minha obrigação. Pronto. Só que no reino de Jesus é muito mais do que isso. O nosso serviço em prol do reino de Deus deve ser baseado no amor e não no cumprimento de regras. Nós devemos amá-lo. E quando nós amamos Jesus, nós estamos dispostos a fazer muito mais do que aquilo que Ele pediu. Porque se nós nos tornarmos religiosos, nós vamos o quê? Ficarmos cumprindo somente regrinhas. Eu já cumpri a minha regra religiosa, pronto, acabou. E aí, a nossa condição diante do Senhor, o nosso estado diante do Senhor será de meros servos inúteis. É isso que com certeza Jesus queria dizer aqui nesta passagem. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Aí no próximo vídeo eu vou dar continuidade nesse capítulo. Não sei se vai ser possível eu encerrar ele, e vou falar sobre a cura dos 10 leprosos. E esse texto continua, porque a cura dos 10 leprosos é um assunto pequeno, então dá para continuar aí expondo o restante deste capítulo. Então não perca o próximo vídeo, e não se esquecendo que eu tenho uma playlist com todos os capítulos deste evangelho. Tem outras playlists com outros livros do Novo Testamento: Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, livro dos Atos, carta de Paulo aos Romanos. Então eu estou aí expondo vários livros do Novo Testamento. Então não perca aí, assista também os demais vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade.